Olá, que bom ter você por aqui no Manual da Mente. Antes de mergulharmos nas profundezas do nosso comportamento, já te convido para fazer parte da nossa comunidade. Aproveita agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com aquele amigo que você sabe que vai se identificar com o que vamos conversar hoje. Sua participação é o que mantém esse espaço de descoberta vivo e pulsante. Agora, respira fundo e vem comigo. Você já se pegou em uma livraria segurando um tratado denso sobre filosofia existencialista ou física quântica, mesmo sem ter o menor interesse no assunto, apenas porque a pessoa ao seu lado parecia muito culta e você não queria que ela te achasse superficial por levar apenas um quadrinho? Ou quem sabe você já se viu rindo desesperadamente de uma piada interna de um grupo de desconhecidos na fila do café, sentindo seus músculos faciais doerem só para não parecer o estranho que não está sintonizado na mesma frequência? Se isso soa familiar, talvez você não esteja apenas sendo educado ou sociável. Talvez o seu cérebro esteja rodando um software de vigilância constante, um tipo de radar emocional que busca incessantemente por um sinal verde externo para validar sua própria existência. No Manual da Mente, hoje vamos desbravar esse labirinto que chamamos de busca por aprovação, mas não do jeito óbvio que você ouve por aí. Vamos olhar para os cantos escuros e as manias bizarras que esse comportamento esconde. Imagine que dentro da sua cabeça existe um foco de luz de teatro. Para a maioria das pessoas, esse foco deveria iluminar o que elas sentem, o que desejam e quem são. Mas para quem vive em busca de aprovação, esse refletor está permanentemente virado para fora, tentando iluminar o rosto da plateia para ver se eles estão sorrindo ou bocejando. É como se você fosse o diretor de uma peça onde você não se importa com o roteiro desde que ninguém saia antes do intervalo. Essa necessidade vai muito além de querer ser amado. Na psicologia, entendemos isso muitas vezes como uma estratégia de sobrevivência arcaica. Milhares de anos atrás, ser expulso da tribo significava morte certa por um predador ou pela fome. Hoje, o predador não tem dentes de sabre. Ele tem um olhar de desaprovação ou um comentário seco no WhatsApp. O seu cérebro processa a rejeição social na mesma área que processa a dor física. Então, quando você tenta agradar todo mundo, você está literalmente tentando não sentir dor. Mas vamos falar de como isso se manifesta de formas que você nem imagina. Existe um fenômeno que eu gosto de chamar de incompetência seletiva por empatia. Sabe quando você sabe perfeitamente como configurar uma televisão ou resolver um problema no Excel, mas finge que está confuso ou pede ajuda para alguém só para que essa pessoa se sinta útil e inteligente? Você sacrifica a sua própria capacidade para inflar o ego do outro, com medo de que seu brilho possa ofuscá-lo ou torná-lo ameaçador. É um comportamento de camuflagem social, onde você se diminui para caber na expectativa de alguém que talvez nem esteja prestando tanta atenção assim. Você se torna um editor de si mesmo em tempo real, aplicando filtros de Photoshop na sua personalidade antes mesmo de emitir uma opinião, transformando sua identidade em uma massa de modelar que nunca seca, sempre pronta para ser moldada pelo próximo encontro. Outro sinal inusitado é o que os psicólogos chamam de hipervigilância estética ambiental. Já aconteceu de você arrumar meticulosamente a sua estante de livros ou escolher uma planta específica para colocar no fundo de uma chamada de vídeo de 10 minutos? Não porque você gosta daquela decoração, mas porque você projetou mentalmente o que o seu interlocutor pensaria sobre o seu intelecto ao ver aquele título específico na prateleira? Você não está decorando sua casa para você. Você está construindo um cenário para um júri invisível. É uma exaustão constante, como se você fosse um relações públicas de si mesmo, trabalhando em regime de plantão 24 horas por dia. O custo disso é altíssimo, porque enquanto você gasta toda a sua energia tentando ler as entrelinhas das emoções alheias, você perde a habilidade de ler as suas próprias necessidades básicas. Você se torna um especialista em clima emocional alheio, mas um completo analfabeto sobre o que te faz genuinamente feliz. Essa busca por aprovação muitas vezes cria o que chamamos de eco de personalidade. Você se torna tão bom em espelhar os gostos das pessoas ao seu redor que acaba perdendo o contato com suas próprias preferências. Se você sai com alguém que ama jazz, de repente você se vê pesquisando playlists de Miles Davis e fingindo que entende a estrutura harmônica. Se o seu grupo de amigos decide que odiar um determinado filme é um novo padrão de sofisticação, você enterra sua admiração sincera por aquela obra e se torna o crítico mais ferrenho. Isso cria um vazio interior, uma sensação de que você é uma colcha de retalhos feita de pedaços das outras pessoas
pessoas, mas sem um tecido base que segure tudo junto. É a síndrome do camaleão que esqueceu sua cor original. E o mais doloroso é que essa estratégia raramente traz a conexão real que você busca, porque as pessoas acabam se conectando com o seu reflexo e não com você. E no fundo você sabe disso, o que só aumenta a sua insegurança. Pense agora na apologia preventiva. É aquele hábito de pedir desculpas por coisas que ainda nem aconteceram, ou por simplesmente ocupar um espaço. Você pede desculpas ao garçom por estar com fome, pede desculpas ao motorista de aplicativo por entrar no carro, ou começa uma frase com "desculpa se eu tiver errado", mas é como se você tivesse constantemente pedindo permissão para existir, tentando suavizar sua presença para não causar o menor desconforto a ninguém. Esse excesso de polidez não é altruísmo, é um escudo. Se eu for infinitamente inofensivo, ninguém terá motivo para me criticar. É uma forma de controle. Você tenta controlar a percepção do outro sendo a pessoa mais dócil do mundo. Só que esse controle é uma ilusão. Você pode ser o pêssego mais doce do mundo e ainda assim haverá alguém que simplesmente odeia pêssegos. A raiz disso tudo muitas vezes está lá atrás, em uma infância onde o amor era condicional. Talvez você tenha aprendido que só recebia atenção quando tirava notas altas, quando era o filho bonzinho ou quando não dava trabalho. Você internalizou que seu valor é igual ao seu desempenho e à satisfação que você gera nos outros. O problema é que adultos que foram crianças perfeitas muitas vezes se tornam adultos emocionalmente exaustos. Eles carregam um tribunal interno, onde os juízes são as vozes dos pais, professores e agora de seguidores nas redes sociais ou colegas de trabalho. É um fardo pesado demais para carregar, especialmente porque a aprovação externa é um recurso volátil. Hoje você é o herói, amanhã você é ignorado. E se o seu valor depende desse sobe e desce, sua saúde mental se torna uma montanha-russa sem freios. Mas deixe-me te mostrar uma perspectiva diferente. E se essa sua sensibilidade absurda para os sentimentos dos outros não fosse uma maldição, mas uma ferramenta poderosa que só precisa de uma nova calibração? Quem busca aprovação geralmente possui uma empatia acima da média. Você consegue ler o ambiente, perceber tensões sutis e entender necessidades que ninguém mais notou. O segredo não é desligar essa habilidade, mas aprender a direcionar um pouco dessa luz de volta para si mesmo. Imagine o que aconteceria se você começasse a tratar a si mesmo com a mesma paciência e desejo de agradar que dedica a um estranho na rua. Se você começasse a ser o seu próprio convidado de honra. A libertação da busca por aprovação não acontece em um grande evento dramático, mas em pequenos nãos que parecem revolucionários. É quando você decide que não vai rir da piada sem graça, que vai admitir que não gosta daquele restaurante badalado ou que vai silenciar o celular quando não tiver energia para responder, mesmo sabendo que a outra pessoa pode ficar levemente frustrada. E aqui está a grande ironia da psicologia. Quando você para de tentar ser tudo para todos, você finalmente se torna algo real para alguém. A autenticidade é um imã. Ela afasta quem não vibra na sua frequência, o que é um alívio, e atrai quem realmente gosta da sua cor original, sem filtros. Ressignificar a busca por aprovação é entender que você não precisa ser um reflexo constante para ser brilhante. Você tem luz própria, e essa luz tem sombras, tem imperfeições e tem bordas afiadas. E são justamente essas imperfeições que tornam você humano e conectável. Ser amado por quem você finge ser é uma das formas mais solitárias de existência, mas ser aceito ou até mesmo criticado por quem você realmente é traz uma paz que nenhum aplauso externo pode comprar. É o momento em que você finalmente entende que o único juiz que realmente importa no final do dia é aquele que te olha de volta no espelho. Então, da próxima vez que você sentir aquele impulso de moldar sua opinião ou seu comportamento para se encaixar no molde de alguém, pare por um segundo. Sinta o desconforto, a ansiedade de ser diferente e apenas fique ali. Deixe o silêncio durar um pouco mais. Deixe a sua verdade ocupar o espaço. Você vai descobrir que o mundo não acaba quando você discorda. Na verdade, ele se torna um lugar muito mais interessante porque você finalmente decidiu aparecer nele. Que tal começar essa prática hoje? Se pergunte, o que eu faria agora se não houvesse ninguém para me julgar? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo para o seu verdadeiro eu. Espero que essa conversa tenha trazido um novo olhar para essas pequenas manias do dia a dia. Você é muito mais do que a soma dos elogios que recebe. Se você sentiu que esse vídeo te deu um abraço ou um sacode necessário, comenta aqui embaixo qual comportamento inusitado você já percebeu em si
si mesmo? Eu adoraria saber. E não se esqueça, sua mente é o seu maior manual. Aprenda a lê-la com carinho. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Manual da Mente. Até lá!